Está no ar, Noroeste em Ação. Olá, muito bom dia, tudo bem com você? 10 horas e 9 minutos em Campinas. Começa agora o programa Noroeste em Ação, aqui pela Noroeste FM 105,9, a verdadeira rádio pública. Muito bem, hoje, agora sim, né? Agora sim, hoje é um dia especial aqui no programa Noroeste em Ação, especial de sábado, viu? O tema é sobre os malefícios dos alimentos geneticamente modificados, os chamados transgênicos. Recebemos em nossos estúdios aqui o professor José Maria Guzmán, professor de agronomia na Universidade Federal de São Carlos e ex-membro do Conselho CTN Bio, para falar sobre alimentos transgênicos, agricultura familiar e orgânica, monopolização de sementes e, é claro, a degradação ambiental provocado na agricultura. Então o programa hoje está imperdível. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui falando com você e com os ouvintes da Rádio Noroeste. Professor, vamos falar um pouco mais próximo do microfone aqui para a gente ficar mais tranquilo. Professor, falamos-se muito sobre transgênicos e aí a discussão se dá muito assim, ó. Transgênico aqui, transgênico ali. E não é nem explicado, afinal, o que são produtos transgênicos? A ideia é de não explicar mesmo, né? Quanto mais confundir, melhor, para as pessoas não entenderem. Na verdade, o transgênico, a gente sabe que uma planta cruza com outra planta, dá descendente, um cachorro cruza com uma fêmea, tem descendente. Na natureza, isso é normal. O que não é normal é eu cruzar um elefante com um gafanhoto, por exemplo. Isso é possível dentro de transgenia. Você pega um gene de qualquer organismo e coloca dentro de outro organismo ali. E no caso, o que a gente tem comido são plantas que tem gene de bactéria lá dentro, tem gene de salmão dentro da planta. Você tem alergia a determinado produto, não sabe, come uma soja achando que você tem alergia a peixe, por exemplo, vai comer uma soja que tem um gene, por acaso, de um peixe ali dentro, você vai ter alergia sem saber do que está comendo. Né? Tá, então deixa eu entender. Eu tenho lá o código genético de uma soja. Isso. Né? Aí eu... vou lembrar da história do boi mate, então, né? Lembra do boi mate da Veja? Né? A história do boi mate da Veja era o seguinte, falaram que no dia 1º de abril, dia da mentira, uma revista de ciências inglesa publicou o famoso caso boi mate, que é você pegar o gene do boi, colocar o do tomate e dizer que a carne já vinha com um gosto, né, de pronto para macarronada, né? E aí a revista Veja publicou isso como um fato, né? Então, na realidade, a mudança de um gene é você introduzir algumas determinadas propriedades nos genes da planta para que ela não possa, como é que eu digo para você, avançar. Por exemplo, tem aquele ácaro ali que vai matar a planta, então eu coloco um gene para que aquele ácaro não seja pego pela planta, é isso? É, mais ou menos. O que se usa de transgênico liberado no Brasil hoje é principalmente gene resistente a transgênico, a agrotóxico, sim, a herbicida. Então você pega uma planta, ela você pode aplicar o veneno em cima dela que ela não morre. Qual é a vantagem disso? Você mata o que eles chamam de mato, que na verdade não é mato, é uma planta espontânea que está crescendo ali, e não mata a soja. Isso era teoricamente uma vantagem. Só que você começa a utilizar bastante, o mato fica resistente, aí você precisa usar um veneno mais forte para controlar esse mato. Além de que esse veneno começa a acumular na planta. Então você começa a comer planta cada vez com mais agrotóxico. E não é à toa que o Brasil hoje é o maior consumidor e utilizador de agrotóxico do mundo. Então há 6 anos já. Dá um efeito contrário, então. Exatamente. Hoje cada brasileiro come em média de 6,5 a 7 quilos de veneno por ano, de agrotóxico por ano.
Se você pegar o que se usa de veneno no Brasil, dividir pelo número de habitante, dá mais ou menos isso. Então é uma loucura. Aí não sabe por quê. Incidência alta de câncer, incidência alta de doença degenerativa como Alzheimer, e vai embora. Tudo isso tem uma relação direta com o uso de agrotóxicos. Malformações de crianças, tem vários estudos que mostram que uma boa parte do que o pessoal está dizendo que é do Zika vírus é devido ao agrotóxico, mas a culpa fica com o Zika. Deixa eu tentar entender. Tá, então eu pego uma planta, uma semente de soja, modifico ela para que determinada planta para que ela fica mais forte ao determinado tipo de veneno. Correto. Aí essa planta, erva daninha, vamos dizer assim, então acaba tendo uma resistência maior e acaba se alterando. É como que a gente discutiu na última semana sobre Darwin, né? Que o tempo da evolução de determinados organismos são diferentes, né? Do nosso. Então, o organismo geneticamente modificado, ele traz problemas sérios à saúde. Seríssimo, porque todo transgênico está associado ao uso de agrotóxicos junto. Esse é o primeiro ponto. Na verdade, a história começa assim. O homem, há 10 mil anos, começou a selecionar plantas no mundo. Desde que começou a fazer agricultura, ele começou a separar o que dá para comer, o que não dá, o que dava dor de barriga ele deixava do lado, o que sentia que fazia bem para ele comia, e ia selecionando essas plantas durante 10 mil anos. De repente, começa uma lei, ou institui uma lei, que você pode patentear semente. Bom, então o trabalho de 10 mil anos da humanidade, que é um patrimônio da humanidade, passa a ser propriedade da empresa. E aí o que aconteceu? As grandes empresas começaram a comprar todas as pequenas empresas que produziam semente, com esse patenteamento. Hoje você tem 6 empresas no mundo que dominam o mercado de semente. Então a Bayer, Monsanto, Syngenta, são as maiores, né? Mas são 6 empresas no mundo que dominam semente. Então o mundo inteiro está dependente dessa semente. Tem um trabalho nos Estados Unidos, no Brasil não é diferente, que há 30, 20 anos atrás, as sementes eram de propriedade, 99% das sementes eram propriedade dos agricultores. Hoje é exatamente ao contrário. 99% das sementes é propriedade das empresas, e o agricultor, para utilizar, precisa pagar para essas empresas para poder utilizar, pagar patente, pagar royalties. Tá, mas professor, vamos supor o seguinte, tá, eu tenho planto milho, antigamente se fazia muito isso, me lembro quando eu estive no MST, plantava o milho e separava uns 2, 3 sacos de milho para outra plantação, né? Ou seja, essa aqui vai ser semente para a próxima, né? Então, de uma certa forma, isso mantém ainda ou não? Infelizmente isso está perdendo, porque a gente chama hoje de semente crioula, que é a semente que a população guarda, que ela mantém ao longo do tempo, né? Essa sua afirmação é muito importante. Hoje há uma contaminação da semente transgênica em cima da semente crioula, semente que o agricultor guarda. E tem uma lei nova agora, para você ver como as empresas têm uma força tão grande sobre o Estado, né? Além do patenteamento da semente, você tem uma coisa hoje que não dá para pensar em admitir. O agricultor que planta, que tem essa semente há muito tempo lá na comunidade dele, ele está sendo proibido de produzir a semente, de vender ou de trocar essa semente. No Brasil ainda não passou essa lei, mas na Colômbia, e há uma pressão do mercado internacional de fazer com que todos os países adotem essa legislação. Então só vai poder comprar semente certificada, ou seja, semente de empresa, e só vai poder plantar essas sementes. É uma loucura, porque 10 mil anos o homem fez isso, guardou a semente, produziu, viveu, sobreviveu toda a população através disso, e agora só a empresa pode fazer. Deixa eu tentar entender, professor. Não dá para entender. Isso é uma loucura, cara. Quer dizer, então, que eu planto na minha terra, o fruto da minha terra é a semente para minha próxima colheita, e eu posso estar proibido de plantar a semente que eu mesmo... Já existe um projeto de lei no Brasil nesse sentido. Na Colômbia já existe. Há pouco tempo teve um manifesto grande dos agricultores, foram lá no Ministério, jogaram semente em cima da mesa do ministro para fazer um manifesto. Mas lá essa lei já existe. Então, peraí, deixa eu entender. Quer dizer que o milho, então, não é mais propriedade de evolução do homem. Exatamente. O milho agora, para você plantar milho, você tem que ter autorização da empresa que tem a patente do milho. Da empresa, Monsanto, Syngenta, Bayer. Eu lembro aquela historinha, né? Se a Bayer
vendo a propaganda, é bom. Aí É não bom para eles, né? Bom para eles. Ela vende o veneno, vende a semente e depois, se fica doente, ele vende o remédio para você também. É bem interessante a lógica. A lógica, né? Ou seja, ele mata, nos faz ter o câncer e depois vende o remédio que... Para não te curar, mas para você pagar por aquele remédio e morrer tomando o remédio dele, né? Nossa, professor, pera, eu preciso... Agora eu não só os ouvintes, mas eu também tô com a confusão aqui. Isso chama-se o quê, professor? Para mim chama... Exploração, capitalismo, o que é isso? É um morticídio, né, programado, né, cara? Não tem outra explicação, porque é o capital tomando conta de tudo, né? E o Brasil hoje, tá, já falando em capital, nós estamos hoje vivendo uma reprimarização da economia, ou seja, o Brasil colonial vendia açúcar, vendia café, não passava disso. O Brasil começou, nos últimos anos, com os governos mais socialistas aí, evoluíram para tentar crescer em termos de exploração de petróleo, tecnologia, quer dizer, o país não ficar dependente de ficar vendendo só commodities, né? Álcool, açúcar, que nenhum país do mundo cresceu vendendo só isso. Agora, professor, eu venho aqui no texto que o Duda me mandou, o senhor foi membro do Conselho CTN-Bio. O que é a CTN-Bio? É o Conselho Nacional de Biossegurança. É lá que todo o transgênico que a empresa quer produzir no Brasil passa por lá para uma análise, para ver se pode liberar ou não, para ver se é seguro ou não. Esse conselho é deliberativo, ele é consultivo? Ele é deliberativo. É um conselho deliberativo. Passou ali, só quem pode segurar isso é um conselho de ministros. É um conselho formado por todos os ministros quando acionado. Tá, então vamos dizer o seguinte. Bom, o Brasil teve um debate, acho que uns 10 anos atrás, sobre a soja transgênica e o milho transgênico, né, da Monsanto, uma pressão, inclusive muita gente começou a produzir milho transgênico sem autorização, soja transgênica sem autorização, e a CTN-Bio acabou de uma certa forma se perdendo nesse debate. Se perdeu nesse debate mesmo, porque assim, na realidade, antes de vir uma legislação, os transgênicos chegaram de fato, né? Como é que a CTN-Bio tentou barrar isso? Como é que foi esse processo lá atrás, professor? Na verdade, o Brasil começou a receber transgênico através de uma soja chamada soja Maradona, porque ela entrou pela Argentina. Sim. A Argentina já plantava e tal, começou a plantar no Brasil. Aí criou-se um fato. Você tem um monte de soja produzida, o que fazer com isso? Isso foi no governo do Lula. A saída foi, essa soja vai poder ser vendida, mas não pode guardar semente transgênica, daqui para frente não se planta mais transgênico. Esse foi o acordo. Só que continuou-se a plantar. Aí, como tinha um volume muito grande, o governo resolveu acabar liberando. Criou-se aí, no caso, o Conselho de Biossegurança para avaliar. Ele era, na época, consultivo, não era deliberativo. E hoje em dia ele é deliberativo. E, na verdade, é um cartório de aprovação de transgênicos. Eu participei lá. Pois é. Quem discute realmente, ou quem quer avaliar as coisas, é taxado como impedindo o progresso. Na verdade, o progresso das empresas. Como é que é a composição desse conselho? Tem professor, no caso, o seu caso específico é professor de agronomia, mas tem, por exemplo, representantes das indústrias e do agronegócio envolvido? Não, teoricamente, oficialmente não. A gente sabe que existem pesquisadores lá dentro, tem uma denúncia, inclusive feita por uma advogada e jornalista, mostrando uma alegação séria entre pessoas que estão lá dentro, que são professores, tem que ter doutorado, então tem que ser uma pessoa que já tem uma experiência de trabalho, teoricamente, né? Então os ministérios indicam que a sociedade civil também pode indicar. Eu estava pelo Ministério do Meio Ambiente, indicado através do Ministério do Meio Ambiente, para discutir essas questões. Mas ali eles são cientistas, teoricamente teriam que ter uma isenção. Mas uma grande parte deles, segundo essa denúncia, e a gente observava lá também, tem ligação forte com a empresa. Isso não ocorre só aqui. Ocorre nos Estados Unidos também, em todo lugar que as empresas entram com essa pressão muito forte ali, né? Agora, professor, eu, por exemplo, sou um simples mortal, né? Todos nós. Gerry de Oliveira, como todos os outros, tal. Tá, vamos supor que a partir dessa entrevista aqui, pelo que o senhor me disse, que a baia gera o câncer e depois vem o remédio, gera a semente, que gera o agrotóxico, que gera o câncer, que depois gera a doença e que depois gera o remédio.
Se eu, cidadão comum, GR, quiser pular fora de alimento transgênico, ou seja, a partir de hoje eu não como mais nada que seja transgênico, eu tenho como correr disso? Existem produtos orgânicos hoje, mas infelizmente ainda é para uma elite, né? Mas a gente pode começar a trabalhar com hortas comunitárias. É isso que a gente tem trabalhado bastante, com agricultores familiares que vendem direto para o consumidor, porque você vai comprar no supermercado, é um preço maluco. Você vai na feira, o preço às vezes naquela semana está mais alto, mas ao longo do ano tem uma pesquisa que mostra que ele se equipara ao alimento convencional. Porque a alface, quando está sobrando, eles vendem por 50 centavos. Quando está em falta, vende a 6, 7 reais. Certo. Eu queria só saber uma coisa, assim, talvez acho que eu formulei muito mal a pergunta, mas, por exemplo, minha neta está chegando agora dia 27 de setembro, 27 de agosto. Os jovens já. Minha jovem, uma netinha de um ano. Vou levar ela no supermercado, ela vai querer aquele salgadinho à base de milho. Legal. Não compra. Como eu vou saber se aquele salgadinho tem transgênico ou não? Uhum. Normalmente, obrigatoriamente, pela legislação, você tem que ter um triângulo amarelo com um T escrito em letra preta, né? Bem garrafais. Não, pequeninhas. Não existe um tamanho padrão. E normalmente, como ele é amarelo, esse triângulo, eles fazem uma embalagem já da corzinha bonita para não destacar, né? E algumas empresas colocam assim, aprovado. Porque realmente ele foi aprovado pela CTNBio, mas isso não garante que ele é isento, porque a maioria dos transgênicos tem uma correlação, tem vários estudos que mostram uma correlação com a alta incidência de câncer. Além de malformações fetais, tem uma série de coisas por causa do agrotóxico que é utilizado. Só para você ter uma ideia, como são isentos os pesquisadores que trabalham, que estão na CTNBio, um deles, que foi presidente, inclusive, da CTNBio, ele fez uma declaração uma vez, pública, de que o veneno que vai na soja, ele podia tomar um copo daquilo que não faria mal. É o glifosato, que é o Roundup. Só que pediram para ele tomar, ele não tomou, é óbvio, né? Mas você vê como uma pessoa tem um compromisso de dizer, olha, o veneno não faz mal. E a gente sabe que esse veneno nasce criança com malformações fetais, igual o da Zika, por exemplo, alta incidência de câncer. Como é que uma pessoa em sã consciência pode falar isso? Por isso que são aprovados transgênicos na CTNBio. Os processos não são avaliados. Existe uma lei que diz o seguinte, na verdade não é uma lei, mas é um princípio da precaução. Se você não tem certeza de que aquele produto é isento em termos de causar danos à população, ao meio ambiente, aos animais, você não pode estar liberando. Que é o caso que a gente tem hoje, por exemplo, sobre incidência de altos índices de radiação de antena, como é o nosso caso aqui, que a gente debate muito, ou seja, existe uma dúvida se causa ou não. Então, por precaução, a Organização Mundial de Saúde, ela determina índices razoáveis de radiação. E nem sempre os razoáveis são razoáveis. São razoáveis, do agrotóxico, por exemplo, o razoável era 0,2 parte por milhão. Vamos pensar em 0,2 qualquer coisa. Quando ia entrar a soja transgênica no país, eles passaram para 10. Então, se o máximo, o razoável era 0,2, passaram para 10, porque sabia que ia usar o veneno e a soja ia ter contaminação. Então, se fizesse análise, ia aparecer o resíduo. Imagina, aumentaram em 50 vezes já esse índice que eles achavam aceitável. Só que hoje é encontrada na soja, pelo uso intensivo, 40 ppm. Então, o máximo era 0,2. Aumentou para 20. Sem estudo nenhum, a pessoa para 10, que é 50 vezes mais, e hoje você encontra 40. Quando o limite máximo era 0,2. Hoje é 40, você imagina a doença e o dano que isso não causa no ambiente. Tá, beleza, professor. Vamos para um pequeno intervalo? Vamos lá. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta, mas eu quero falar um pouco mais no próximo intervalo. Eu quero aprofundar mais aonde estão esses produtos transgênicos. Semana passada o pessoal falou assim, tá na cerveja, tá todo mundo apavorado, né? Inclusive eu, né? Vamos deixar em suspense no próximo bloco, hein? Aonde é que estão os produtos geneticamente modificados que podem afetar a nossa saúde? Esse é um papo para o próximo bloco. No outro bloco, quais os malefícios que esses produtos geneticamente modificados estão sendo utilizados na agricultura atrapalha o meio ambiente? Olha, 2 debates interessantes.
Podemos muito falar bom. sobre isso? Podemos. Os ouvintes começarem a... Não sei se você tem um sistema Sim, olha, os ouvintes podem ligar, o telefone é 3245-0549, o fixo, tem o WhatsApp, que é o 996010581. Pode anotar, por favor, dona Maria. Era bom porque a gente fica sabendo como é que eles estão entendendo o que nós estamos falando aqui. A gente acha que está explicando e não está confundindo mais. Não, né? beleza. Então vamos deixar aqui os telefones à disposição. Nosso amigo Duda vai atender com vocês com o maior carinho, vai ser o nosso secretário hoje, né? Então anota o nosso telefone, 3245-0549, é o telefone. O celular é o 996010581. Você liga, formula a sua pergunta, você aí que está querendo dar aquela mudada de vida, quer só alimentos orgânicos, né? Fazer uma comida boa para o seu filho, vamos tentar buscar a origem dos orgânicos, enfim, o que faz mal, o que não faz mal, tendo em vista toda essa situação. Ó, o WhatsApp já começou, né? Já chegou pergunta, eita maravilha, vamos ver quem é, não, foi pelo Facebook. Também não, foi alguém que curtiu a nossa página, viu, professor? Vamos a um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo Noroeste em Ação. Muito bem, voltamos, 10 horas 41 minutos em Campinas. Muito bem, hoje o programa é sobre alimentos geneticamente modificados, ou seja, os chamados transgênicos. Estamos recebendo aqui o professor José Maria Guzmán, ele é professor de agronomia da Universidade Federal de São Carlos, é isso, professor? No curso de pós-graduação, lá, e estou na Unicamp aqui também. Está na Unicamp também. E foi membro do Conselho Nacional de Biossegurança, né? O conselho que aprovava aí os produtos... Aprova, né? Os produtos geneticamente modificados. Professor, a gente estava conversando aqui no intervalo, a gente ia falar um pouco sobre quais são os produtos que são transgênicos que estão no mercado e quais não são. Mas aí o senhor estava me falando de um trabalho, né, de um agricultor dizendo a você sobre o rato com um alimento transgênico. Explica para nós, para você. Porque assim, se de um lado eles falam, tá vendo, é justamente para as pragas não atacarem o alimento. Mas por outro lado tem um animal inteligente chamado rato nessa história. Conta para nós essa história aí, para os ouvintes aí, por favor, professor. De modo geral, os animais são mais inteligentes, mais sensíveis do que a gente. A gente vai ficando muito racional, tentando entender ou explicar, né? É uma palestra que a gente estava conversando com agricultores e pessoal que trabalha no ramo de alimentação. E eu relatei um estudo que ainda não era um estudo científico, falando que um cientista colocou uma vasilha com milho não transgênico e do outro lado o milho transgênico. E deixou os ratos soltos ali. Os ratos comeram todo o milho que não era transgênico, ou seja, um milho que não foi modificado geneticamente, porque eles perceberam que aquilo era mais saudável. E só quando eles estavam praticamente morrendo de fome é que eles foram comer esse milho transgênico, que eles, sensíveis, perceberam que faria mal. E no final da palestra, uma pessoa que trabalha no ramo de alimentação, justamente na fabricação de amidos, muito conhecido aí. Maisena, a famosa maisena, né? São vários, Ela a mais conhecida é essa, aquele mingauzinho que a avó da gente fazia com aquele amido, né? Isso, o Duda tá me batendo aqui. Que usava araruta, depois começou a usar o sal de milho, que a araruta sumiu, né? Eu lembro que meu avô ainda tomava mingau de araruta. Aí ele me chamou do lado e falou, olha, sabe, a gente aqueles armazéns enormes, né? Ele disse, olha, o que o senhor falou é verdade, porque no armazém que tem o milho transgênico, a gente não precisa controlar o rato, porque ele não come. Ora, no outro que a gente mantém também, porque existem empresas que exigem que o amido não seja transgênico, ele vai lá e come, então ele precisa controlar esse rato. Então o rato é esperto, ele come o que não é transgênico e a gente come o transgênico sem saber, embora seja rotulado, né? Mas é difícil fugir. Que nem aquela pergunta que você fez, o que é transgênico? Tudo hoje que é processado, de modo geral, quase tudo vai soja. Se você pensar, olhar lá, todos esses sucos que tem por aí, a maioria deles tem soja. E além do veneno, a soja não é um bom alimento. Tentaram vender pra gente que a soja é um ótimo alimento, e não é. Ele tem um monte de antinutrientes que eles chamam, ou seja, ele
evita que a gente absorva outros nutrientes. Outro problema grande da soja, que para as mulheres que estão na menopausa se recomenda, é que ela tem um hormônio semelhante ao hormônio feminino. Tudo bem, para a mulher que está na menopausa é ótimo, dá quase uma reposição, embora não seja a melhor forma, mas ajuda nesse sentido. O que acontece é que as crianças estão comendo isso. Então, uma menina, por exemplo, tomando um hormônio que tem um efeito de um hormônio no corpo, ela começa a ter a menarca mais cedo, ou seja, menstrua muito mais cedo. O menino, que é homem, não precisaria estar tomando um similar de hormônio feminino, está tomando. Então tem efeitos na população que são indiretos, na verdade, né? Além do transgênico. Então tudo tem, 99% que se usa soja hoje é feito com soja transgênica. No caso do milho também. Estou vendo sua camiseta bonita aí de cerveja e tal, né? É uma coisa boa para a gente no final da tarde tomar, uma sexta-feira. Mas a maioria das cervejas hoje são feitas com milho transgênico. Então deixa eu dar um toque. Os Silas da esquina da Costela, pessoal do bairro do Patrick, além do álcool, tem o transgênico na cerveja. Vamos ficar esperto aí, viu? Existem cervejas que são feitas de malte, aí é diferente, né? Agora, para baratear, a maioria das cervejas são feitas com milho. Então, aí a gente está tomando um transgênico e não tem no rótulo ali, porque não é direto, né? Dificilmente você vê uma cerveja com rótulozinho de transgênico ali, mas o milho é transgênico. Agora, professor, o senhor está dizendo sobre a soja, né? A soja, 1001, 501 utilidades, é que nem o bombril, segundo eles dizem. Qual tipo de produtos transgênicos, ou melhor, qual tipo de alimentos que a gente compra no nosso dia a dia que é usado pela soja, que não são transgênicos? Vou perguntar o primeiro que não são, que é o mais difícil de responder. Depois a gente fala dos mais fáceis de responder. Qual alimento hoje que utiliza soja que não é transgênico hoje, que você pode comprar com muita tranquilidade? Olha, só um alimento que está escrito, porque é obrigado a rotular. Então, o que não tem o rótulo, você pode comprar. Agora, tem de tudo, né? A maioria dos produtos de salgadinho, você falou que um dia você vai com seu neto, não tão já, sua neta, né, que vai ser menina, vai chegar lá, você vai ter que olhar o rótulo. Se ainda tiver rótulo, porque existe uma legislação toda sendo modificada. Eles querem tirar o rótulo. E o Eduardo estava lembrando aqui a gente que outra coisa que eles querem fazer é colocar um gene que chama Terminator, ou seja, ele estava falando do domínio da semente, né? Esse gene colocado na soja, eu planto uma vez, depois eu não posso plantar mais, porque a semente morre, não é semente. O Carlos estava falando sobre isso, ou seja, acabou o híbrido, né? Aquela semente que o cara guarda 2 sacas para a próxima colheita e... Na verdade, você tem que dá para guardar, que o agricultor fazia, são variedades que o híbrido ele vai perdendo o vigor dele na segunda, na terceira geração, já tem que comprar de novo. Claro. Então, a primeira forma de segurar o agricultor foi a criação de híbrido, embora tenha realmente um avanço em termos de produtividade, né? Mas é triste, pouca coisa você pode comer hoje, teria que estar olhando e analisando com muito cuidado. Com muito cuidado. Tem um IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor. Conheço, parceiro nosso aqui. O IDEC tem uma lista, se você entrar no site do IDEC, ele tem lá todo o alimento, por exemplo, iogurte, tem algum que não é transgênico, ele tem lá marcado. Os que são transgênicos estão lá. Então, se ele tem alguma dúvida, porque é um número grande tem óleo de soja que não é transgênico. Eu não estou fazendo propaganda, não sei quem é o fabricante, mas o único que eu vi no mercado, e quando eu preciso comprar óleo de soja, que normalmente eu não uso óleo de soja, e canola, então você tem que cair fora. Não existe uma planta que chama canola, embora o mercado chama cannabis oil. Na verdade é feito com uma mistura de coisas que dá uma coisa de óleo lá. E tentam vender para a gente que é bom para a saúde, é um veneno. Então caiam fora de canola. E a soja tentem comprar o que não é transgênico. Eu vi chama leve. Tá, explica direito como é que é o rótulo. É um triângulozinho amarelo com um T em negro, em preto no escrito, um T grande. Tá, e ele sinaliza que é transgênico. E é transgênico. Agora, tem empresas que colocam embaixo desse triângulozinho com o T, escrito assim, aprovado. Então, como se fosse uma vantagem. Na verdade, é aprovado pela CTRBio, mas isso não garante que... Isso não garante que não seja transgênico. Nenhuma. Não, aliás, garante que é transgênico aquele Tzinho ali. Tá. Não garante que o alimento é saudável.
Porque tem vários estudos que mostram que esses alimentos causam danos sérios à alimentação. Então, para fechar essa questão, se tiver o triângulozinho com T, Cai é fora. transgênico, cai fora. Se tiver aquele aprovado, é transgênico, mas não quer dizer que seja saudável. Correto. Eles colocam justamente para confundir a pessoa. Olha, esse produto aqui foi bom, é aprovado. Na verdade é um transgênico que eles querem dizer que é bom. Entende? Tá, professor, aí é o seguinte, você tem agora um novo selo. Inclusive o próprio MST está criando o selo do produto orgânico não modificado. Correto. Que é fantástico, né? Por exemplo, a maioria dos assentamentos hoje de reforma agrária é que fornecem a merenda escolar, né? Com exceção daquela do esquema do Capês, né? Vamos dizer assim. Aqui de São Paulo, daqui de São Paulo, né? da máfia da merenda, mas a maioria dos assentamentos de reforma agrária do MST produzem alimentos orgânicos e vendem diretamente para as prefeituras, para as merendas escolares. Uhum. Então, assim, podemos dizer que os projetos de reforma agrária é o que mais está trabalhando os produtos orgânicos. Agora, tem uns que dizem que, eu sou um grande produtor, tal, trabalho com produto orgânico. Tá, só que ele vai para o mercado, para o atravessador, e esse produto pode se perder. Como é que eu posso saber, por exemplo, numa feira ou num supermercado, se o alimento realmente eu estou comprando, ele é orgânico ou não? Como você falou, existe um selo também de orgânico. Então, para ele vender como orgânico, ele tem que certificar. Então, tem que passar por uma vistoria, eles são avaliados. Isso aqui é a grande sacanagem. Por exemplo, quando eu compro uma alface orgânica, a água que vai irrigar aquela plantação ela é analisada. O solo é analisado, tem todo o acompanhamento para ver se ele não usa veneno de verdade. Ele tem que manter a área de preservação permanente, ou seja, tem que manter árvores, protegendo as bacias hidrográficas, bacia onde nasce águas nascentes, né? E o agricultor convencional pode usar qualquer água. Eu posso pegar uma água de um córrego aqui que passa cheio de esgoto e molhar e ninguém fica sabendo. E não é controlado. Então, além de não ter veneno, ele protege de um monte de coisa, né? Então, a vantagem do orgânico para a saúde é disparadamente maior. Mesmo sem pensar em transgênico, pensando no convencional. Porque o convencional usa muito veneno também, mesmo não sendo transgênico. Tomate, por exemplo, por enquanto no Brasil não tem transgênico. Morango não tem transgênico, mas usa muito veneno. Então tem culturas que usam bastante agrotóxicos, que eles chamam. E esse é um outro ponto, que aproveitando para eu não esquecer, existe uma lei que está tramitando no Congresso, inclusive ela já foi proposta várias vezes, mas a última vez agora que está rolando no Congresso é um PL, projeto de lei, né, que na verdade foi feito pelo atual ministro da Agricultura, que é um grande produtor de soja, o Mário Blas, né? O projeto de lei é 6299, a gente chama de PL do veneno, é o projeto de lei do veneno, que ele pretende fazer o seguinte: hoje, para registrar um agrotóxico, embora já se use bastante, tem uma série de facilitação, ele tem que passar pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente e Ministério da Saúde, através da Anvisa. Ele é analisado nesses 3 ministérios. Esse projeto de lei pretende fazer um arraso total. Primeiro, vai deixar de chamar agrotóxico, vai chamar defensivo, que já era o que se usava na década de 60. Houve uma briga muito grande nossa, dos ambientalistas e da comunidade de modo geral, para passar a chamar agrotóxico, para mostrar que ele é tóxico. Esse termo é importante, mas tem que se manter. Porque as palavras têm uma conotação política e passam uma mensagem. Você é radialista e comunicador, você sabe muito bem, né? Mais que eu. E essa mudança está prevista nisso também. Então, você vai mudar o nome, vai mudar a forma de aprovar. Quem vai aprovar é só o Ministério da Agricultura, que é ligado ao agronegócio e aos grandes produtores, né? Uma subsede da sociedade rural brasileira, o Ministério da Agricultura. Isso, é ali mesmo. O Mário Blas é um representante do agronegócio. Aliás, todos os ministros da Agricultura nós foram. Sim. E o pior ainda, você falou do MST e de agricultura familiar, que é o que produz o alimento que a gente come de verdade, do dia a dia. Esse acabou praticamente, foi eliminado do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não existe. Agora está se falando por pressão da comunidade dos agricultores familiares de voltar a esse ministério, mas não sei com que cara. Porque é esse ministério que na verdade fez essa possibilidade do agricultor, incentivou ele a produzir orgânico, inclusive o pessoal dos assentados, né? E produzir alimento não transgênico para vender para merenda escolar. Pois é, foi uma política pública fantástica. Muito boa, muito boa.
Na verdade, esse ministério não podia ter saído. Então, a gente tem que brigar para que ele volte de fato. Porque ele é o único, o Brasil é o único país do mundo que tem 2 ministérios da agricultura. Um para o agronegócio, que é o MAPA, o Ministério da Agricultura, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é o que trabalha com a agricultura familiar e assentado. E deu uma força grande para todos esses projetos de leis que melhoraram a alimentação nossa, né? Agora, professor, vamos mudar um pouco de assunto. Impacto ambiental. Eu estava com o programa da Ana sobre a literatura, a gente estava falando sobre teoria de Darwin. E ela tentou uma questão sobre o fim das abelhas. Em alguns países já não tem mais abelha, vamos dizer assim. Inclusive o Capital tem um lance que ele vai modificando a cada dia. Tem gente que aluga abelha para agricultor agora, né? O negócio vai... Mas, por exemplo, eu produzo uma semente, uma planta geneticamente modificada para que uma determinada praga não acometa aquela planta ou algum bicho, uma lagarta não possa comer de suas folhas, enfim. Entretanto, tem uma cadeia da natureza que sobrevive dela. Por exemplo, o pássaro come aquela lagarta e aí aquele pássaro não tem mais a lagarta, ou seja, ele some. Qual o impacto ambiental de um produto geneticamente modificado? Uma plantação de soja geneticamente modificada. Por exemplo, acaba com o sapo, acaba com o pássaro, acaba com o peixe. Como é que é esse impacto? Já chegou a um estudo detalhado sobre isso? Esse é o grande problema. Esses transgênicos estão sendo liberados com estudos de canteiros, estudos pequenos. E quando se libera, você tem agricultor que tem 800 mil hectares de soja. Só um agricultor, por exemplo, né? Então, o impacto no ambiente não dá para você medir nesses estudos pequenos que são feitos para liberação comercial. Esse é uma das coisas que a gente discute. Fora que não são feitos estudos, que é obrigatório fazer, através de várias gerações. Então, você está matando realmente a perda de abelhas que são que vão polinizar, ou seja, que permite que a planta tenha grãos ou tenha frutos, né, ela que vai fazer a fecundação, vai fazer a polinização, estão sendo dizimadas. Existe no mundo uma preocupação muito grande justamente da perda de abelhas, mortalidade enorme de abelhas. Mas aí o capital que você estava dizendo, a própria Monsanto, já teve uma feliz inteligência, que a ciência resolve tudo, de fazer abelhas como se fossem micro droners para fazer fecundação. Você imagina, quer dizer, não vão ficar mais dependentes, vão ficar com micro drones fazendo o papel de abelha quando você tem isso de graça na natureza, mas você vai pagar para isso também. Isso é estudo que eles estão fazendo, não é? Parece brincadeira, parece maluquice, mas já existe estudo deles tentando fazer isso. Então, eles causam desastre e depois ganham dinheiro para melhorar as condições desse desastre. Não melhora, vamos dar uma amenizada, né? Porque ninguém faz o trabalho da natureza. Agora, o impacto que tem sido medido, mesmo experimento, é muito grande. Sobre a minhoca, por exemplo, um solo que a gente sabe que ela é responsável para pegar a matéria orgânica e deixá-la disponível para a planta, sobre uma série de micro-organismos do solo, bactérias, fungos que vivem ali, que ajudam nessa decomposição do material para fazer adubo e a planta aproveitar de novo. Sobre mamíferos, tem um estudo feito por um grupo francês que pegou 400 ratos durante 340 dias. Todos os ratos tiveram câncer. Se você verificar as fotos, você fica bobo de ver os tumores que apareceram. Aí o que eles disseram, mas esse rato, mas é o mesmo rato que a empresa usa para fazer análise, só que ela faz de 20 a 30 dias no máximo. Deixa eu entender, professor. A gente discutiu no programa da Ana. Ô Ana, você tá me ouvindo? Um beijo. Tá vendo como é que você me ensina muita coisa? Que há uma diferença na evolução dos animais. Uhum. Por exemplo, o homem demora milhares de anos para ter algum salto evolutivo, se é que está evoluindo, né? Aí é outro, porque ele tem cérebro, né? Então vamos dizer o seguinte, tá? Quando ela falou daquela lagarta que ficava na árvore, na Inglaterra, no período industrial, que ela se adaptou ao ambiente para ficar mais escura, para não ser atacada pelos pássaros. Então há uma diferença evolutiva muito grande entre os seres humanos. Aí no caso, o senhor falou do rato. Então do rato, quando você vê o rato com câncer, por testes de alimentos geneticamente modificados, então
fica comprovado a incidência de câncer. Em mamíferos, né? Você não vai fazer um teste em humanos, que é Claro. eticamente condenável. Mesmo em animal Já não é legal, né? não é legal, mas é a forma que se encontra. São feitos testes de 30 dias, então não dá tempo, a não ser que seja um problema muito agudo, mas problema crônico, como é o câncer, como é o Alzheimer, como são várias outras doenças, não aparecem. E nem efeito teratogênico, ou seja, na prole, ou seja, nos filhos desses ratos, não são feitos. E vai aparecer, está aparecendo de humano. Tem um estudo na Argentina que mostra a incidência de malformações fetais, que as crianças nascem sem cérebro, com anencefalia, faltando o braço, nas áreas que são plantadas soja transgênica. Pelo uso obrigatório de agrotóxicos está aumentando também. O Brasil aumentou o uso de agrotóxicos por causa dos transgênicos, tem uma correlação direta. Usa o transgênico, usa mais agrotóxico e causa mais doenças, né? É crítico esse fato na saúde das pessoas, e a seleção é uma coisa interessante, porque na verdade essa que é a vantagem, né? Nós temos uma diversidade muito grande. O Brasil, por exemplo, pensando em seres humanos, né? Nós temos uma diversidade de origens muito grande, não de raça, porque o pessoal que fala raça negra, raça amarela, a raça é uma só, nós somos raça humana. É isso, é para criar preconceito mesmo que se faz isso, né? Mas pensando na gente, tem uma diversidade genética muito grande. Então, uma coisa que hoje é desvantagem, amanhã passa a ser vantagem, como você falou no caso da mariposa lá na Inglaterra. Você tinha a branca e tinha a mais escura. Como a fumaça ficou ali tapando, as aves, na verdade, ficaram negras, então todas as mariposas que eram escuras não eram atacadas por prato, as brancas eram atacadas por pássaros e predadores, né? Então você fez uma seleção natural. Ocorre nos humanos também. O pessoal de origem da África, por exemplo, é muito mais difícil de ter algum tipo de doenças, por exemplo, como malária, porque a hemácia dele, ela foi selecionada para selecionar uma população que não sofresse tanto a pressão de doenças tropicais. Então lá eles têm uma vantagem muito grande. Quando ele vem aqui, isso dá uma anemia falciforme, que é uma anemia mais fraca um pouco, mas dá uma anemia. Mas nessa população a incidência de malária, por exemplo, é baixíssima. Então, se eu tiver uma pressão grande, eu vou selecionar num caminho ou no outro. E nós estamos selecionando não sei o que com esse transgênico com tanto veneno em cima da população. Zé, agora eu estou preocupado, que eu vou comprar para minha neta, que vai estar chegando agora dia 27, né? Já está com um aninho, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse meu óleo de soja que está aí? Quais as alternativas, professor? Bom, em relação ao óleo, você vai procurar, tem óleo de soja não transgênico, como a gente falou, né? Você vai procurar outras coisas aí. E procurar alimento orgânico, eu acho que essa é a saída. Se não der, nós temos trabalhado muito, que eu acho que a gente começou a falar, acho que é muito importante, a gente trabalha com comunidade, são as hortas comunitárias. Que além dos transgênicos, a gente falou que existe uma grande pressão do uso de veneno de agrotóxico, né? E esses venenos, nos hortifruti de granjeiro, ele é muito grande. Você pega a alface, foi um dos vilões em termos de uso de agrotóxico recentemente, estava quase todas elas contaminadas. E se você tendo hortas comunitárias, que além de você ter uma fonte de alimento saudável, você tem alimento mais barato, porque todo mundo trabalha naquele esquema ali, hortas urbanas e comunitárias. A gente voltar a produzir o temperinho da gente, a alface da gente, o rabanada da gente no quintal. Quem tem espaço. Quem não tem, vamos aproveitar as áreas comunitárias, as áreas embaixo de fio de alta tensão, áreas que não são utilizadas, que são da prefeitura, ocupar esse espaço e começar a produzir ali. Nós temos que ter uma ação frente a tudo isso. E existem municípios, tem uma aluna minha que fez um trabalho, ela avaliou as hortas comunitárias, foi feito em Leme, município aqui perto, e resultou, a Americana tem uma lei assim também, em que a prefeitura facilita, por exemplo, se eu tenho um terreno e vou ceder para fazer uma horta, a água, ou se você tem uma horta que a água tem um custo diferenciado, o IPTU tem um custo diferenciado para aquele terreno que é feito um contrato com a comunidade para ele utilizar um terreno que eu não estou utilizando, por exemplo. Claro. Eu posso ceder para a comunidade fazer uma horta ali, eu tenho redução de IPI, a comunidade que está utilizando aquela água tem uma redução do pagamento da água, da taxa de água, porque vai usar bastante água para a produção de hortifrutis, né? Então são várias leis que podem e devem ser incrementadas para facilitar isso. E essa é uma saída também. A outra, a gente está comendo produto orgânico mesmo.
Se houver uma demanda, houver uma pressão, isso vai crescer muito mais e vai baratear, porque você tem uma oferta maior de produto, né? Claro. Muito bem, professor. Vamos então continuar o debate agora. Vamos discutir então por que se deixou que todo esse desenvolvimento tecnológico ficasse na mão do setor privado, que é o setor que executa processos de humanização. A gente poderia aproveitar esse debate para falar, olha, porque assim, olha, na maioria das vezes, muitos projetos de código genético, enfim, foi financiado com dinheiro público. Né? Todas as grandes empresas brasileiras, como a Grupo Votorantim, por exemplo, possuem um centro de pesquisa aqui em Campinas que era financiado com dinheiro público. Né? Ou seja, depois que eles desenvolveram todo o código genético da cana, a Monsanto veio e comprou o centro de pesquisa com todo o desenvolvimento tecnológico com dinheiro público. Então, vamos falar um pouco então sobre ciência e tecnologia nessa área, para que a gente possa melhorar o que a gente come, como o que é possível ser feito. Pode ser, doutor? Eu acho que é muito interessante esse foco. Então, beleza. Vamos focar então ciência e tecnologia e a tecnologia sendo utilizada para o desenvolvimento da humanidade, não para que ela possa gerar lucro, renda e processos de desumanização. É o assunto que a gente vai tratar no próximo bloco, tá ok? Muito bem, voltamos, 11 horas e 14 minutos em Campinas. Estamos falando aí sobre alimentos geneticamente modificados, chamados transgênicos, falando sobre os malefícios disso e a dificuldade que a gente tem de procurar uma coisa alternativa para ter uma medicação, uma vida mais saudável. Né? Estava conversando com o professor José Maria Guzmán aqui sobre esses produtos são mais caros, vamos dizer assim, os que não tem transgênico, porque dá uma escassez no mercado, obviamente ele fica mais caro. Mas ao mesmo tempo que você gastaria no alimento, você não gastaria no remédio, né, professor? Tem uma frase de Hipócrates que diz que seu remédio seja teu alimento e que teu alimento seja teu remédio. Tem que estar sempre lembrando disso. Os antigos sabiam muito bem disso, né? O que comia, o que era bom comer, o que não era bom comer, quando está doente, o que você come, quando você tem uma determinada doença, o que você não deve comer, o que você deve comer. E estava falando de várias doenças, né? Inclusive os transgênicos, eles têm um efeito que a gente chama de disruptor endócrino, ou seja, ele age na formação de substâncias do nosso corpo que são extremamente importantes. A diabetes, por exemplo, tem estudos que mostram que tem uma influência direta com o uso de alimento transgênico. Em ratos isso está extremamente definido. Em humanos existe, porque como você não come só o milho, por exemplo, fica mais difícil estabelecer essa causa e efeito. Mas em ratos tem efeitos sérios de diabetes, de aumento de pressão alta, aumento da pressão, normalmente para alta, né? Vários problemas de endócrinos, que a gente chama, que são causados por esse alimento. Então você pode pagar às vezes até um pouquinho mais caro, mas você está evitando de dar dinheiro para a empresa ganhar o veneno e ganhar no remédio também. Sim. E se ferrar na saúde, né? Agora, professor, tem uma conversa aqui que a gente estava fazendo aqui no intervalo, que a gente precisa entender. Às vezes o rótulo é o que é o direto, né? Ou seja, olha, tem aqui o milho transgênico, tá lá o Tzinho. Tá, mas e o animal que come o alimento transgênico? Vem um rótulo também ou não? Por exemplo, vou comprar um frango. Esse frango industrializado, vamos dizer assim, né? O frango comeu do milho transgênico. Sai também o Tzinho. Nem o Tzinho, nem o T grande, o tesão. O tesão, né? É o seguinte... Nem o Tzinho, nem o tesão. O tesão sai, na verdade. Fica só o Tzinho, né? Que ele tira realmente tem efeitos aí secundários também. Existe realmente um estudo que mostra que a fertilidade do homem diminui com o alimento. Do homem, não, em rato foi demonstrado isso com o uso de milho transgênico. Então tem esse efeito também do T que nós estamos conversando aí. Por isso que prolifera Espera só um pouquinho, doutor. Oi. Professor, então se comer muito transgênico, vai pro sal. Não dá conta. Não, pode até dar conta, mas, por exemplo,
a formação dos espermatozoides são diferentes, afeta a gônada principalmente do animal macho, né? No caso do homem também. Então, por isso que proliferam tantas clínicas hoje de fertilização. Há pouco tempo atrás você não via isso. Hoje é comum os casais não poderem ter filho, e nem sempre, a culpa era sempre da mulher. A pessoa, não, aquela não pode. Está dividido aí o negócio, porque tem várias substâncias que entram no nosso... E não são só transgênicos, são alimentos que a gente está comendo todo dia, e são substâncias que estão encontradas em plásticos. Tudo que você faz hoje vai tomar uma água, um copinho em plástico. Nosso encanamento é todo de PVC. E esses têm substâncias que agem como hormônios também, que afetam a fertilidade do homem. Mas essa é uma outra conversa, né? Claro. Você estava falando de frango aí, vamos pensar no... Todo mundo já viu, já come Chester, já comeu na Páscoa, no Natal, em vez do peru, um Chester, ou come um defumado de Chester, que na verdade é uma ave modificada também. E essa ave, ninguém aparece a foto dela. Pera, não, deixa eu entender. O Chester não é uma parte de algum animal, ele é um animal. É um animal semelhante a um frango deformado, porque ele tem mais coxa e peito. É um bicho que tem coxa e peito, o resto... Não, eu pensava que o Chester era uma parte de um presunto, uma carne cozida, corte especial, né? É um corte especial, não é isso. Não, é o Chester é um animal. Um animal modificado para ter coxa e ter peito. Aí você lembra até a propaganda, fala pectus fartus, aparecia até uma... Fazer assim, tem um peito farto, né? Lembrando a conotação até sexual disso aí. E as coxas também, a coxa grande. Então é esse que ele produz coxa e peito. Porque o mercado quer coxa e peito de frango, de preferência. Então é a parte mais cara, né? É um animal feito pelo homem, vamos dizer Isso, assim, para poder... Para atender o mercado e as empresas ganharem dinheiro em cima disso. Agora, você não vê foto de... Você vê foto de frango, de peru, ninguém vê foto de Chester. Porque ele é meio deformado, é um aleijão mesmo, né? Eu vou tentar achar uma foto, vou publicar isso aí. Não, eu devo ter, eu posso te passar para você botar no não acho, acho que nem na internet. Não, é difícil, né? É um animal isso aí. Voltando lá no que você perguntou, que eu fugi um pouquinho da pergunta, por exemplo, Claro. Não dá para você saber se o frango que você comprou é transgênico ou não, mas todos eles que não são orgânicos hoje são transgênicos, porque a legislação diz a partir de até 1%, a partir de 1% de componente transgênico eu tenho que colocar o selinho, abaixo disso eu não coloco. Como na carne não dá para detectar o quanto ficou de transgênico, embora ele coma transgênico a vida inteira, um animal, um boi, e a soja também, né? Na verdade ele tem componente transgênico ali dentro, só que pela legislação acaba não se encaixando nisso. Mas a única forma de você garantir é comprar um frango orgânico, por exemplo, uma carne orgânica, que hoje tem também. Nós vamos voltar naquele esquema, é mais caro. Mas se a gente não consumir outro, eles vão ter que ser obrigados a produzir isso aí. É a gente que tem que... Está na mão da gente. Comer é um ato político tão forte como ser uma manifestação, como você se filiar a uma comunidade. Eu vejo o ato da gente estar comendo um ato político muito forte. Se eu como desses salgadinhos transgênicos aí, amarelinhos, cheios de corante, eu estou favorecendo uma cadeia produtiva que vai continuar produzindo se eu consumir. E vai continuar explorando também. E causando doença na gente, detonando a nossa saúde. E falando em saúde, falando em veneno e agrotóxico, tem um mosquito que também tem ele transgênico agora, que é o Aedes aegypti, né? Tem gente comemorando isso, professor. Tem Qual que é a sua avaliação sobre isso? Tem gente batendo palminha. Um dos que estão batendo palminha são as empresas que vendem veneno agrotóxico, né? E os ruralistas, porque como caiu pouquinho... Agora o Baygon também mata a Aedes aegypti, viu? Qualquer veneno mata, né? E mata a gente também, né? Pois é. E o que aconteceu, o presidente em exercício, o golpista em exercício, não sei como pode chamar, mas... Importante. Quando você estava falando sobre linguagem, né? Impeachment é uma coisa, golpe é outra, né? Então, já que o senhor citou o golpista Temer, vou dizer também, o Temer é golpista. Pode continuar, professor. A gente ia começar até a nossa conversa com o primeiro Fora Temer, o segundo Fora Temer, e depois vamos entrar no nosso papo, né? Mas é interessante, ele fez promulgou uma legislação agora que permite que nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, passe um avião aqui em cima da gente jogando veneno. Eu vi isso, acho que foi na Flórida essa semana. Correto, fizeram um experimento lá. Mas lá não está uma lei ainda, é um estado lá que faz aqui no Brasil inteiro. Você imagina, se jogar em cima de uma plantação,
já vem veneno na nossa comida, e o efeito de controle do mosquito é muito baixo, chega a 0,5% a 1%, porque o alvo não é atingido. Você imagina, você tem uma vasilha, um vaso dentro da sua casa, vai jogar em cima, vai cair na tua caixa d'água que está lá, por acaso aberto, no reservatório de água, no seu filho que está brincando no quintal, na sua neta que vai vir aí, em você. Mas o mosquito mesmo não vai ser alvo desse... O local onde ele se prolifera é 1% do território, vamos dizer assim. Normalmente está em lugar escondido, né? Um pneu que está guardado num lugar ali meio que toma chuva, mas tem uma proteção. Então a incidência sobre o alvo é muito baixa para um estrago tão grande. Você tem uma ideia, isso foi utilizado na Guerra do Vietnã, em larga escala, né? Voltar num outro transgênico lá também, lembrando disso, com herbicida para tirar as folhas e ver as pessoas lá embaixo e depois matarem, né? De várias formas. Mas esse próprio inseticida, herbicida que foi utilizado lá, que é um dos componentes, é o 2,4-D, que é o agente laranja que se usou lá, Sim. Agora está usando um transgênico no Brasil. A Guerra do Vietnã acabou há quanto? 30 anos, por aí? 40 anos. 40 anos. Até hoje nascem crianças com defeitos lá. Defeitos que eu digo assim, sem braço, sem perna, com problemas de anencefalia. Por isso que eu digo, quando estão tentando jogar toda a culpa desse anencefalia em cima do Zika vírus, é um pano de fundo que estão colocando, porque tem muitos outros agentes também tendo esse mesmo efeito, sabe? E o que vão fazer é permitir usar o 2,4-D no Brasil. Quer dizer, foi usado como guerra química e agora vão usar no controle de praga por conta dos transgênicos. Por quê? Porque o herbicida que está utilizando hoje não está dando conta do recado pela resistência, pela seleção que você falou agora. Da seleção natural, né? Natural. Então agora tem que usar cada vez produto mais forte, que matou gente lá e continua matando depois de 40 anos, e nós vamos ser submetidos a isso aqui. Mas a lei agora foi promulgada esses dias pelo presidente em exercício de permitir que seja aplicação aérea na cidade. É uma loucura isso. Isso não dá para a gente admitir. Uma cidade com 1 milhão de habitantes passar por Nossa, é uma loucura. Tem estudos que mostram que no Mato Grosso, onde existem lavouras de soja, pequenas comunidades no meio e comunidades indígenas até, as pessoas não estão passando nela, teoricamente. Passa na lavoura, no entorno, mas deriva. Então o vento leva, né, esse agrotóxico para lá. Tem incidências grandes de doenças nas pessoas, com malformações de crianças, câncer, aumento. Então, agora vamos poder fazer isso na nossa cara, na nossa cabeça. E vamos fazer isso em Brasília, no Senado. Vamos experimentar lá. Funcionou? Aí vamos fazer em outro lugar. Na casa desses caras, lá no lago, em torno do lago ali em Brasília, que tem umas grandes residências. Vamos fazer lá primeiro. Mas não, aí é o caso do mosquito transgênico também. Vamos falar no mosquito transgênico, tem gente dando risada, né? Eu avaliei esse produto, esse transgênico. Ele está sendo aplicado em Piracicaba. Em Campinas, foi uma exceção. Foi levado para a Inglaterra o experimento do mosquito transgênico. Na verdade, esse mosquito nasceu de lá, mas lá não usa. O único país do mundo que usa comercialmente é o Brasil, que permitiu esse tipo de coisa, essa abominação, na verdade, essa loucura, né? Piracicaba está fazendo. Campinas, o secretário foi lá conversar na Unicamp, fez um debate, nós aconselhamos, olha, não faça por causa disso, e eles tiveram o bom senso de não fazer. Até que enfim uma coisa boa nesse governo. De vez em quando tem algumas coisas aí. Isso foi, diferentemente de Piracicaba, que eles abriram e estão lá fazendo experimento com a população, porque os experimentos não foram conclusivos, falta um monte de dados. O município está pagando para fazer esse experimento, quer dizer, a empresa ganha dinheiro, por um acaso essa empresa é do Bill Gates, que falando em transgênico, em seleção natural, lá na Antártica, que é aquela área gelada, lá no polo, lá embaixo, ele está guardando toda quanto é semente, para depois, quando acabar o banco com essa mudança climática, é outra coisa, a loucura do capital, né? Nós estamos poluindo o mundo, porque se tira dinheiro, o dinheiro que nós estamos ganhando, o capital está ganhando, é exploração do recurso da natureza, está acabando. Então ele está guardando a semente lá para quando tiver um problema sério, ele domina a semente que a gente não tem mais. Então, e o mosquito é dele também. Agora, professor, o debate que a gente queria fazer... É transgênico, né? Que eu chamei no intervalo, é que a gente constrói muita política de ciência e tecnologia que não tem o social como eixo.
Né? O que eu estou querendo dizer aqui? Nós temos aqui aqui em Campinas, um centro de pesquisa, aqui perto da Padre Anchieta, do outro lado da pista, que fica naquele espaço, um condomínio de empresas, nós temos um centro de pesquisa... Polo de alta tecnologia. Isso, um polo de alta tecnologia do Grupo Votorantim, que era do Grupo Votorantim, que pegou muito dinheiro público para decifrar o código genético da cana, para que pudesse, de uma certa forma, ter mais produtividade, mais um monte de coisa, né? Só com dinheiro público. Né? E isso foi comprado pela Monsanto recentemente. Não comprou o centro de tecnologia, comprou a pesquisa, a política de ciência e tecnologia, que foi bancado pelo governo. E aí, assim, como é que a gente muda essa ótica, já que a gente tem uma grande dificuldade de termos, né, uma política de ciência e tecnologia voltada para o social, para o alimento, como é que a gente chama? Um alimento saudável, orgânico e tal, e a gente vê todo o dinheiro de política de ciência e tecnologia sendo aplicado na produção da soja, que é transgênica, que mata, né, que gera recursos para o capital, monopólio de semente. Como é que você vê essa política sendo desenvolvida não para favorecer os interesses da sociedade através de dinheiro público, mas para favorecer os interesses das empresas privadas? Como é que você avalia isso, professor? Eu vejo como um grande avanço do capital em cima do Estado. O Estado hoje não tem mais essa conotação que tinha, né? E nem como regulador com o neoliberalismo que veio aí. Antigamente o Estado tinha as empresas, o Estado era um órgão regularizador disso. Hoje nem isso ele faz. As empresas dominam o Estado. Você vê a bancada ruralista que tem interesse em transgênico, tem interesse em agrotóxico, porque ele não come, mas ele vende esse produto de alguma forma, né? Quem domina a economia no mundo são as transnacionais, são as grandes empresas. E através dos nossos legisladores que eles ajudam a eleger, felizmente a legislação mudou agora das empresas não poderem mais ser o grande financiador. Não sei como é que isso vai se dar na prática, mas pelo menos isso deve regulamentar alguma coisa, né? Na verdade, essas políticas todas foram criadas assim. No caso que você falou, o lógico seria o BNDES. Podia até financiar isso, uma empresa nacional, mas se ela vendesse, o lucro voltaria para o BNDES na mesma proporção do lucro que eles tiveram, que foi enorme, né? Então essa apropriação na universidade ocorre muito também. Na própria empresa de pesquisa que eu trabalhei... Parece que 80% dos patentes da Unicamp vai para o sistema privado, né? Então, é esse lance do público-privado, né? A empresa entra com o pé e o Estado entra com o traseiro. Com a né? bunda. O Estado, as empresas aí. E com isso, o número grande de pesquisadores e professores começam a trabalhar com as empresas. Por quê? O Estado paga pouco. As empresas dão, na patenteamento, ele pode receber uma parte disso. Isso ocorre nas empresas de pesquisa dos estados e da federação. A Embrapa hoje trabalha muito com a Embrapa pegou toda a soja que tinha e adaptou para o Brasil, porque ela é originária da China. Depois de tudo pronto, vieram as empresas e colocaram transgênico em cima. Então, esse público-privado aí, quer dizer, um capital do Estado trabalhando para o capital privado. Então isso é uma loucura que está acontecendo, mas seria só mudança na legislação. Mas não temos essa força se a gente mantiver esses políticos lá em cima. Claro. Aí é que a gente tem que ter essa conscientização. Acho que a sua rádio tem e as rádios comunitárias têm uma importância muito grande, que vão na contramão da hegemonia do que se tenta colocar na cabeça das pessoas e esclarecer de fato a população. Eu tive uma entrevista dessa que a gente está fazendo aqui agora de alguns segundos. Só que o outro lado, em emissoras grandes, e o outro lado tinha meia hora, 40. Então, na verdade, a pessoa é a pluralidade, né? Eu vi o outro lado total. Só para dizer que eu cumpri a ética jornalística, né? Pois mas... É como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, também o Ministério da Agricultura. O Ministério do Desenvolvimento Agrário recebe uma mixaria de verba, e o Ministério da Agricultura recebe uma verba enorme. Agora, professor, eu sempre tive um sonho, a gente trabalha com comunicação, novas tecnologias, a gente sempre trabalhar o seguinte: olha, precisamos criar um instituto de desenvolvimento tecnológico que tenha o social como eixo, organizado pelos movimentos sociais. A gente fez isso na Venezuela.
Quando houve o golpe de 2002 na Venezuela, nós fomos para lá para montar um monte de rádio comunitária. Eu fiquei 6 meses lá. E a gente trouxe essa ideia de montar um centro de pesquisa de tecnologia que tem o social como eixo para os movimentos sociais. Por exemplo, quem mais tem utilizado e agregado tecnologia nas suas lutas é o movimento de rádio e o MST. É possível a gente ter, no meio acadêmico, científico, pessoas dispostas a fazer esse processo inverso do que acontece hoje? Existe já, inclusive, tem os grupos que trabalham com agroecologia, que é justamente essa visão de resgatar os conhecimentos tradicionais aliado à pesquisa de ponta para melhorar o ambiente de modo geral, principalmente no caso da agroecologia, mais em relação à alimentação e ocupação do espaço, né? Porque se eu produzo um alimento de forma usando veneno, eu estou prejudicando não só quem vai comer, mas toda a água que está ali, os habitantes e tal. E aí a agroecologia, você está falando como eu devo reverter, é voltar aos nossos hábitos de consumo. Eu morei algum tempo em Belém, e lá no café da manhã se comia não pão, de modo geral, comia pupunha, que é o fruto de uma palmeira, né? Ela tem proteína, tem vitamina, tem aminoácidos, é um alimento completo. Isso aqui foi trocado por pãozinho francês, com nome bonito, de trigo branco que não tem alimento nenhum, não ser amido, que leva à formação de diabetes. Porque quanto mais amido você consome e açúcar você consome, o teu organismo te desregula também, tem esse outro lado, né? Além dos venenos e todos aí. Então é voltar a comer coisas que a gente comia. Tem um grupo trabalhando que a gente chama de punk, não é o punk da periferia do... Que também é bom. Isso é bom também, mas não é isso que eu estou falando agora, né? É o punk, são plantas alimentícias não convencionais. Os mais antigos lembram do monte de plantas, você pega a serralha, não sei se você lembra disso. Estava muito no meio do café, beldroégua. Você tem um monte de plantas que são alimentícias, que têm um valor nutritivo muito grande. No Maranhão eles comem o arroz de puxá. Ai, Cristiane, só um momentinho só. Cristiane Costa, minha esposa, tá me ouvindo lá em Bacabal do Maranhão, né? Tá lá no assentamento a gente chama de remanescente de quilombo, lá do Mataburro. Falou que vai me trazer um monte de vinagreira de cuchá para fazer aqui. Vou separar um pouco pro senhor, professor. Eu vou querer, inclusive eu quero uma muda, porque é o seguinte... Mas não vinga aqui, não sei o que acontece. Será que não vinga? A gente acha que dá, viu? Vou... Cristiano está ouvindo, ó. Então, Cristiano, a vinagreira tem um teor de ferro extremamente alto. O arroz de puxá, o que ele vai, basicamente? Ela pode me corrigir aí, né? Mas vai o camarão, que é proteína, vai a vinagreira, que é extremamente alta em ferro, e o pessoal ainda põe quiabo. Quer dizer, aquilo no arroz. Não, é uma delícia. E assim, as pessoas se alimentam desse arroz. Tá garantida a muda. Beleza. As pessoas que comem esse arroz não têm deficiência de ferro, não têm anemia. E é um alimento tradicional do povo. Porque as populações sabem o que é bom comer. E além de ser agora bom para a saúde, é delicioso. Isso. As pessoas hoje comem o quê? Macarrão, que é feito de amido branco. Mudam todo o hábito, vai comer o McDonald's, que é feito com carne transgênica, carne processada, com gordura, com um monte de tranqueira, que leva a colesterol, a doenças e tal. Essa mudança que a gente tem que trabalhar também. Porque tecnologia não quer dizer você, um transgênico que diz que isso é alta tecnologia. Muito pelo contrário. Se você pegar, eu tenho um exemplo que eu sempre falo para os alunos, é o seguinte. Canudos foi uma comunidade que resistiu, tinha mais de 30 mil habitantes ali, morando no espaço. Peraí que tá passando uma moto aí que é um liquidificador ambulante, mas pode continuar, professor. Eles sobreviveram ali sem... Era deserto ali, um lugar semi-deserto no Nordeste. 30 mil pessoas vivendo e comendo daquilo. Como eles faziam isso? Faziam barragem subterrânea, ou seja, cavava um buraco, colocava pedras, embaixo da água tem um lençol freático, frenético, a gente brinca, né? Sim. Tem um freático ali, e colocava essas pedras, essa água subia um pouco, não chegava até a superfície, mas chegava na raiz das plantas. E ali eles conseguiam produzir alimento para toda essa população e vendiam o excedente ainda. Por que acabaram com Canudos? Porque foi logo depois da abolição da escravatura, entrou também logo a proclamação da República, então disseram que esse pessoal era monarquista e jogaram a culpa no Antônio Conselheiro e tal, né?
e acabaram com essa... Mas na verdade é porque elas estavam tirando mão de obra dos usineiros da região. Claro. Porque ninguém queria ser mais escravo de trabalhar na usina, se ele podia ser independente, produzir sua própria comida e viver num lugar muito melhor. Hoje o que se faz para irrigação? Pega a água lá do subsolo, a mesma água do lençol freático ali, o mais profunda, joga com as pessoas para cima da água. A água do Nordeste ela é salobra, ou seja, ela tem sal bastante. Então a água evapora, fica o sal. Aí joga a água de novo, evapora. Você tem em pouco tempo solos que não servem para produzir mais nada. Então o que é a tecnologia de ponta? É o que eles fizeram lá em Canudos com uma barragem subterrânea ou essa irrigação maluca que custa caro, causa dependência de quem usa isso, não dependência química, mas dependência tecnológica, né? Custa caro, gasta energia para bombear essa água, energia elétrica, e aí saliniza o solo e perde o solo. O que é tecnologia de ponta? A gente tem que resgatar essas tecnologias de fato que a população tradicional, quilombolas e todas quilombolas, os campesinos de modo geral mais antigos aí, o pessoal ribeirinho, todo esse pessoal que tem eles sabem como, porque eles viviam da terra, dependiam daquilo para sobreviver. Então esse conhecimento a gente resgata junto com o conhecimento científico e avança. Em agroecologia isso já é um processo em construção. Na Embrapa tem, nas universidades tem. São pequenos os grupos ainda porque não tem financiamento. Não interessa para o grande capital estar financiando isso. E o governo também não separa uma grana para isso, para esse tipo de financiamento. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tinha, mas Tinha. acabaram com o Ministério. Então esperamos que volte pelo menos uma migalha para trabalhar nesse sentido, né? Certo. Professor, vamos para mais um intervalo? Vamos lá. Vamos embora? Muito bem, são 11 horas e 39 minutos, nosso tempo passou. Estamos aqui no programa Noroeste em Ação falando sobre alimentos geneticamente modificados com o professor da Universidade Federal de São Carlos, José Maria Guzmán, e também professor da Unicamp, né? Pesquisador na Unicamp, falando aí sobre os malefícios, e tem bastante, sobre os produtos geneticamente modificados. É isso mesmo, 11 horas e 48 minutos. Nosso compromisso realmente é com a comunidade, educação, cidadania e direitos humanos. E o debate de hoje é justamente aprofundar aquilo que a grande mídia não quer aprofundar, que é os produtos geneticamente modificados, os alimentos geneticamente modificados, que são os transgênicos. Nós estamos recebendo aqui o professor José Maria Guzmán, ele é professor de agronomia da Universidade Federal de São Carlos e também docente da Unicamp, né, professor? Docente da Unicamp, professor da Unicamp, e fez parte do Conselho Nacional de Biossegurança, isso, não é, de segurança alimentar, é biossegurança. Bom, professor, tá, a gente sabe que agora com essa palestra sua aqui, na realidade não é uma entrevista, é uma palestra, é fato que os alimentos geneticamente modificados têm dois viés. Um é que é prejudicial à saúde e outro que é também um debate de luta contra o capital, né? Contra as grandes empresas econômicas, enfim. Inclusive o senhor disse assim, olha, a gente produz a semente, produz o agrotóxico, você fica doente e depois você compra o remédio da mesma empresa, né? Ou seja, tem uma questão do grande capital envolvido. Agora, o debate sobre transgênicos, que pegou fogo há 10 anos atrás, 15 anos atrás, só falou sobre esse debate ideológico do capital e não se falou sobre os problemas de saúde que isso causa. Você acha que esse debate perdeu força ou é necessário retomar ele? Como é que você avalia que o debate não foi feito adequadamente naquele período, professor? O debate nunca é feito adequadamente porque a gente não tem espaço para debate, né? Você tem a propaganda deles. Só fazendo uma parte, você viu essa novela que eu comecei a ver porque é da Globo, Plim Plim, né? Do velho Chico. Era um debate, uma coisa interessante, e aí me chamaram a atenção, estão falando de agricultura orgânica lá, de cooperativa, eu falei, bom, deixa eu ver, né? E realmente eles falam ali de produção de alimento orgânico em forma de cooperativa, mas foi só essa novela começar a ganhar alguma força. Não sei se vocês observaram na mídia, observem na novela, em todo o espaço que eles têm, eles colocam o agro é tecnologia,
o agro é, sei lá, valorizando o agro, né? Isso, inclusive umas E propagandas. o agro né? é tóxico, na verdade. Vamos pensar assim, não é o agrotóxico, é o agro, quer dizer, o agronegócio é tóxico e é veneno, e é um capital ferrado em cima da gente mesmo, né? Mas é a propaganda. Só o debate para você ver como as coisas vão mudando. Quando eu comecei a trabalhar com microbiologia, já estava se falando em transgenia. Só que se falava biorrisco, ou seja, risco desses produtos biológicos. Hoje se fala biossegurança. Inclusive a lei é de biossegurança, não é de biorrisco. Você vê como as palavras têm ideologia. Quando se fala ocupação ou invasão, Claro. quando você fala cor de pessoas, em vez de falar de pessoas, você não precisa falar aquele fulano é branco, aquele fulano é amarelo. Você não tem, é uma pessoa, você tem nome, tem RG, tem CPF, para identificar de outra forma que quiser, né? Mas são ideologias que você vai colocando, e o biorrisco e biossegurança é forte nisso, É né? bem diferente, né? Esse debate nunca foi feito e sempre quando é feito é para amainar, como agora estão querendo tirar de agrotóxico, que a gente conseguiu tirar aqui, antes era defensivo, voltar para defensivo justamente para dar essa acalmada não tem problema, Que entende? não defende nada. Você está muito comendo pelo 7 contrário. quilos, mas não tem problema. Eu vi uma entrevista de uma indiana outro dia, uma coisa que me chocou assim. Eu tenho inclusive um slide que eu uso em palestra, você colocando veneno direto na salada do seu filho, assim, da sua neta, né? Meu Porque Deus. imagina você, alguém aqui que está ouvindo a gente, ou a gente, ia imaginar você pegar uma salada, em vez de você colocar óleo, em vez de você colocar vinagre, você ia pegar uma latinha de Neguvon ou de... Como é que você falou mesmo o produto? Baygon. Um Baygon e jogar ali para temperar e comer aquilo? Nunca. Mas é isso que nós estamos fazendo, que está fazendo no campo, que a gente acaba comendo. Nós estamos colocando veneno, 7 quilos de veneno por pessoa por ano. Aí você acha que isso não vai afetar a saúde da gente, não vai tirar câncer, não vai tirar diabetes, não vai te alterar a pressão, não vai nascer criança com malformações? É claro que vai, né? Então esse debate é importante. E não foi feito, e não está sendo feito. E como você falou, a ideologia, até o Eduardo nós estávamos comentando no intervalo aqui, a discussão era que isso era uma questão ideológica. A esquerda é contra. Não é verdade, porque tem países, Cuba, por exemplo, começou a fazer o transgênico deles lá para ver o que ia dar. Pararam, mas na verdade não é. a discussão também antes era assim. Como a Monsanto saiu na frente, é uma empresa americana, eles diziam, não, isso é o pessoal da Europa que está colocando isso para barrar as empresas americanas em relação ao mercado. Hoje a Europa tem a Bayer, por exemplo, alemã. A maioria da nossa soja que Singenta. vai pra lá vai tudo pra Europa. que Mas para alimentar o gado, eles não comem direito. Né? É. Mas eles não plantam lá, não são bobos. Porque se for plantar lá, vai ter que usar veneno, vai contaminar a água. Então o máximo que eles fazem, mesmo assim com uma grande restrição. O público lá já não está mais querendo carne que foi produzida com transgênico. Professor, não, eu quero voltar ao que o senhor disse aqui, que para mim é importante. Quer dizer, a gente exporta 170 milhões de toneladas de soja para alimentar o gado deles. Eles não plantam os transgênicos lá porque não quer poluir as suas águas, não quer. E ao mesmo tempo a gente acaba, de uma certa forma, produzindo para alimentar o gado deles. A grande expansão do território nosso, inclusive eu estou chocado em uma campanha grande, não sei se já ouviram falar, se não ouviram, vão ouvir agora, uma coisa que chama Matopiba. É Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia. É uma área, a última área fronteira agrícola do Brasil de Cerrado que pode ser expandida. E o capital internacional, inclusive o Temer fez uma lei agora de abrir a compra de terras para o capital internacional. Então, uma empresa de fora aqui pode comprar quanto terra quiser, quanto dinheiro ele tiver. E a terra no Brasil é barata. Novo projeto Jari, já ouviu falar disso daí, viu? Só que Esse filme eu já vi. E esse vai detonar uma área enorme, é uma área muito grande. O Cerrado nosso, o Rio São Francisco, tanto fazer transposição, secou praticamente. Você vai na foz do São Francisco, o mar entra para dentro do rio. Isso acontece em vários rios. Por quê? Porque o rio está secando. Por que secou? Porque acabou com o Cerrado. O Cerrado no altiplano, é um lugar alto, chove, ele armazena água e durante o ano ele vai liberando para as nascentes. Todos os grandes rios nascem no Cerrado. As grandes bacias nossas do lugar nascem no Cerrado. Nós acabamos com o Cerrado, estão acabando com a água. E agora vão acabar com a água nessa região também. O bem mais caro no mundo hoje, que o capital tem comprado também, é água, fonte de água. Nós não estamos exportando só soja.
O MAP Cada da quilo de Argentina... soja vai pelo menos 1.500 a 2.000 litros de água. Cada quilo de soja. Cada quilo de carne vai para 20 mil quilos, 20 mil litros de água. Cada quilo de carne. Nós estamos exportando essa água, estamos exportando sua carne. E a preço de commodity, ou seja, aqui o mercado internacional quer pagar. Eles fazem, eles ditam o preço. Por que o Brasil hoje é o grande produtor de soja? Porque eles querem produzir o que causa impacto aqui. Uma outra coisa grande que expandiu muito no Brasil é o plantio de eucalipto, por exemplo. Por quê? Você produz eucalipto que suga toda a água do solo, detona o solo, porque ele é altamente exigente em nutrientes, e para você transformar esse eucalipto em polpa de papel, você tem que usar muito produto químico, que vai para os nossos rios. Na Europa é proibido. Então, como tem esse problema sério da lei ambiental lá, nós produzimos a polpa de papel, produzimos eucalipto, desmatando áreas nobres de floresta, acabando com a biodiversidade, acabando com a água, vendemos uma polpa de papel e depois compramos um papel trabalhadinho deles. Papel de uma melhor qualidade vem de fora. Nós vendemos um papel barato para lá, né? Então a gente não imagina, mas existe no mundo a gente chama de geopolítica, quem vai produzir o quê, para quem consumir o quê. E nós ficamos com lixo. Nós estamos na fase do espelhinho, mais ou menos, né? Que tinha quando chegaram os portugueses aqui. Bom, professor, são 11 horas e 57 minutos. Está chegando ao final do nosso programa. Eu queria que o senhor desse rapidinho uma consideração final aí sobre o programa, sobre a rádio. Enfim, a rádio é sua. Está aberta para você fazer o debate que você achar necessário, que a população precise ser informada, porque acho que o nosso maior objetivo aqui é garantir a democratização da informação. Nossa sociedade só é igualitária e democrática se tiver informação como um todo e não tiver outros interesses da informação a não ser o social. Então coloco a rádio à disposição e abro aqui para as considerações finais, professor. Eu agradeço muito a você, ao Eduardo, que fez esse convite, Eduardo Dezena, que é um batalhador também, está sempre nessa luta com você. Eu acho que as rádios comunitárias é o único canal, na verdade, que eu vejo para a democratização da informação. E eu acho a gente devia inverter, dizer assim, o que a comunidade quer saber para a gente conversar. Fica até mais fácil, porque a gente vai, casa as duas coisas, interessantíssimo. O seu trabalho, eu fico muito admirado, um trabalho abnegado, de custo pessoal, inclusive, de saúde e de grana para isso. A gente sabe que não é barato manter uma rádio, né? Mas o efeito que isso dá na comunidade é muito grande. Eu acho importantíssimo o teu trabalho. Me coloco à disposição. Espero que tenha esclarecido alguma coisa em termos do que a gente está comendo ou não. E lembrar de novo daquela frase de Hipócrates, né? Que o teu remédio seja o teu alimento e que o teu alimento seja o teu remédio. A gente as comunidades sabem o que a gente deve comer e o que a gente deve utilizar como medicamento quando você está doente, de plantas estão disponíveis. Você não precisa estar comprando um medicamento do laboratório que vai causar uma série de efeitos colaterais em você. Em último caso, no caso agudo, que a própria sociedade cria, né? Como ele estava falando de carne, veneno, e criou esse veneno, vai ter que comprar do laboratório. Vamos pensar de outra forma, mas fico muito agradecido por esse espaço, espero que tenha ajudado a esclarecer e estou disposto, se chegar alguma pergunta para você, pode passar para a gente que a gente devolve para você esclarecer o seu povo. Obrigado. Porque, professor, aqui os ouvintes vai ouvindo, muitas vezes eles ficam ali, ó, pregado no rádio e, né, muitos têm. Mas depois a dona Neuza liga, a filha dela liga, vai falando, ô Gerry, que legal aquilo. O Bira da serralheria liga, o Bira não. O pessoal do boteco lá vai falar, pô, tem a cerveja também, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar. Daqui a pouco eu vou comer uma feijoada lá na esquina da Costela, viu? Professor, então nós ouvimos aqui o professor José Maria Guzmán, professor de agronomia da Universidade Federal de São Carlos e da Unicamp, falando hoje sobre os malefícios dos produtos geneticamente modificados. Então, para você que ouviu a gente aqui, olha, peço agora que olhe com mais atenção nas embalagens dos produtos. Se tiver um triângulo com um T, aquilo pode te fazer mal à saúde. Então procure alimentos alternativos, orgânicos, que não tenha transgênicos. Porque transgênico, além de você financiar a exploração do homem, você também está acabando com a sua saúde.
Muito obrigado, muito bem, são 11, meio-dia em ponto.